Vai ser bom demais. Já viram? Então eu passo a palavra aqui. Tá The Clerk, Miss The Clerk. Tá com vocês. A gente vai fazer, elas vão falar um pouco e depois a gente pode abrir para perguntas no final. Bom, oi gente, muito obrigada pelo convite, pela TNT. A gente conseguir fazer essa mesa com essas mulheres maravilhosas que estão ao meu lado. E pela presença aqui que eu estou vendo, é um assunto que atrai bastante gente, né? A pornografia sempre está em pauta, seja criticando ou endeusando ela. O fato dela estar sempre no spotlight, eu acredito que ela seja bastante vitimizada, às vezes. As pessoas não entendem muito bem o que é a indústria pornô. Eu estudo isso nos últimos 3 anos, tive contato com bastante atriz, produtores, diretores, e foi assim que eu fui vendo que não era da maneira que eu imaginava, né? Ela talvez até seja mais informal do que a gente pensa. Enfim, vou passar a palavra agora para as meninas, para elas se apresentarem, e começo as perguntas. Oi, todo mundo está me ouvindo? Dá para ouvir? Eu sou a Mayara, a Mai, da Luz Vermelha TV. Bom, acho que na apresentação ela já falou bastante assim, do que eu faço. Basicamente, a produtora tem algumas marcas, Fetish Box, a mais conhecida é a X-Plastic, que é mais voltada para um público alternativo. Então, a X-Plastic surgiu de uma banda de punk rock e, na verdade, dessa banda de punk rock surgiu a Luz Vermelha TV. Então, primeiro surgiu, a gente acaba falando mais da X-Plastic porque primeiro surgiu a X-Plastic e as outras marcas vieram meio que numa necessidade de atender um mercado muito carente no meio não só da pornografia, mas do entretenimento adulto de uma forma geral. E aí a gente foi criando outras marcas para abraçar tudo isso. Mas a X-Plastic é a que está mais tempo no mercado, é a que tem mais reconhecimento. A gente tem os sites por assinatura, e aí é tudo vídeo por stream, né? E a gente lançou ano passado uma espécie muito, entre aspas, de Netflix pornô. Aqui 100% brasileiro também, e com produção só brasileira. E lá as atrizes mais conhecidas no Brasil, como a Fabienne Thompson, Patrícia Kimberly, quem assiste pornografia conhece mais os nomes, elas têm um canal delas. E aí esse canal ele é remunerado, a assinatura passa para a atriz pornô. Um pouco também querendo mudar essa forma de trabalhar da indústria de super exploração, e que não é só da indústria pornô, é da indústria de forma geral, onde você, a modelo, performer que seja, recebe um cachê uma vez só e a produtora vai usar aquele conteúdo eternamente e aquela modelo não vai ser remunerada de novo. Então a gente criou, também pensando um pouco nessa cultura de youtuber e tal, a gente criou vários canais, aí a modelo cria o canal dela lá, sobe os vídeos dela, às vezes amador, às vezes uma superprodução, e a assinatura, uma parte fica para manutenção do site, da parte mais tanto burocrática quanto tecnológica também, e a outra parte, que é acima sempre de 50%, vai para essa modelo. Então esse é o Safada.tv, que é o nosso, muito entre aspas, Netflix pornô. E tem o Pop Porn também. O Pop Porn é um festival, que visa voltar um pouco do que é a pornografia, pensando que pornografia sempre foi um movimento de contestação da moral e muito de contestação das regras cristãs e do que acontecia no mundo no sentido de puritanismo. Então, o Pop Porn ele vem com essa pegada, é um evento multicultural que tem música, que tem performance artística, tem exposição,
tem feirinha de zine, enfim, tem uma série de coisas e exibição de filmes aí do mundo inteiro. A gente já teve cerca de 20 países participantes com filmes que questionam também o que é essa nossa sexualidade contemporânea. E, bom, acho que é isso e vamos aí. Bom, eu sou Mayumi, eu faço parte da equipe do sexlog.com, sou diretora de marketing hoje lá da plataforma. Para quem não conhece, é uma rede social de sex e swing, o que é basicamente um Facebook para adultos, né? Então, igual o seu Facebook, você cria um cadastro, cria um perfil e compartilha suas fotos íntimas. Fotos, vídeos íntimos, compartilha um pouco dos seus fetiches e encontra pessoas que têm os mesmos gostos que você para você se relacionar. Você pode se relacionar simplesmente pela internet com essas pessoas, ou você pode marcar encontros também reais, marcar festas e ficar por dentro da agenda liberal, por exemplo, da sua cidade. Hoje, o Sexlog conta com 5 milhões de pessoas cadastradas no Brasil. Na verdade, não, 6. É que atualizou recentemente. Então, já passamos dos 6 milhões de pessoas cadastradas. O nosso propósito no Sexlog, ele surgiu com uma demanda do próprio usuário. Há uns 10 anos atrás, a gente criou um fotolog, uma espécie de fotolog, e as pessoas começaram a compartilhar suas fotos íntimas. Isso não era permitido, mas no momento em que a gente tinha mais trabalho tirando fotos íntimas do que aprovando fotos tradicionais, a gente viu que existia uma demanda aí das pessoas de ter um lugar onde elas tivessem esse espaço e essa possibilidade de fazer isso sem que elas fossem julgadas por outras pessoas. Então, o Sexlog hoje ele tem o propósito de ser um espaço onde as pessoas possam viver a sexualidade da maneira como elas quiserem e que seja o lugar mais seguro possível dentro do que é seguro da internet hoje para você compartilhar suas fotos íntimas e também que ele seja completamente sem julgamento. Então, o conteúdo que tem dentro da plataforma, ele é criado pelo meu usuário. Ele não passa por um crivo estético meu, por exemplo, não está só publicado coisas que eu acho bonitas ou que a equipe acha interessante, tá? Ali são as publicações de pessoas reais, que têm desejos reais, e eles transitam nas mais diferentes esferas aí da sexualidade. Então, assim, um dos grandes valores que a gente tem hoje do Sexlog é essa questão da base de dados, né? A gente trabalha com 5 milhões de pessoas e geralmente é isso que eu gosto de trazer para as discussões, que são informações relacionadas ao que realmente o brasileiro médio se interessa. Eu tenho dados suficientes ali para entender um pouco mais da sexualidade do brasileiro, como ele se comporta, o que ele gosta, o que ele deixa de gostar. Informações que não são pura e simplesmente capturadas por questionário, por exemplo, porque eu já não acredito tanto em questionário. Eu acho que a gente responde o que é conveniente naquela hora e não necessariamente é a nossa realidade mais nua e crua. Mas a gente consegue analisar muitos dados de comportamento, entender como o brasileiro está se comportando, como questões até externas, como, por exemplo, crise, a Copa do Mundo, se isso influencia no apetite sexual do brasileiro, se de alguma forma isso faz as pessoas saírem mais ou saírem menos, ou se relacionarem mais ou menos. Então, a gente tem bastante valor assim, nesse tipo de discussão para trazer dados do Sexlog e compartilhar histórias reais de pessoas reais que estão ali se abrindo de uma forma bastante franca com relação aos seus gostos. E é isso que eu espero compartilhar por aqui. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Rita e como já fui apresentada, assim, eu vou falar um pouco de como surgiu esse tema na minha vida e o que eu estou meio que desenvolvendo agora. Então, na verdade, eu sou arquiteta de formação, então sempre o corpo ele teve bastante presente em tudo que eu desenvolvi, sempre foi meu interesse principal. E aí, de uns 3 anos para cá, eu venho trabalhando com biologia sintética e foi a partir dessa aproximação que eu entrei na sexualidade. O Tecnoporn, ele surgiu um pouco de um vídeo que eu vi de um festival que se chama Biofiction, e ele é bastante interessante, no qual um artista ele coloca que dentro dos laboratórios estava tendo o cientista ele tinha uma espécie de relação sexual com bactérias a partir do momento que ele estava fazendo alguma modificação genética. Porque se a gente for pensar, o sexo para a biologia ele é para uma troca genética.
Então, disso eu comecei a pensar um monte de coisa e a partir de trabalhos que eu já vinha desenvolvendo sobre relacionamentos, acho que o mais importante deles foi o Relationship Design, no qual na verdade, o que eu propunha era enquanto arquiteta e designer, era desenhar, programar, projetar o relacionamento de outras pessoas. E daí o meu interesse por relacionamentos mediados e o Tecnopony surgiu muito para juntar tudo que eu vinha desenvolvendo de tecnologias digitais, químicas, biológicas e etc. E o interesse sobre relacionamentos. Então surgiu como um grupo no Facebook, virou uma página e hoje está se transformando numa plataforma maior, que como eu estou desenvolvendo sozinha vai um tempo, mas a ideia é que tenha desde uma revista acadêmica para tratar sobre o assunto, porque é uma coisa que não tem muito, uma espécie de Sexiverse, que seria o Thingiverse por sexo. Eu não sei se todo mundo conhece essa plataforma, que é quando as pessoas colocam todos os seus projetos, seus modelos 3D para serem baixados gratuitamente, né? Tudo open source. E aí as pessoas podem baixar e imprimir em casa. Então a ideia é que tenha isso, só que para modelos desenvolvidos para sexualidade, outros projetos, né? No formato do it yourself ou do it together. E, enfim, e outras coisas relacionadas ao tema também. A ideia de fazer sexatons e desenvolver coisas de uma maneira, enfim, open source para a galera e se descobrindo e desenvolvendo coisas para o próprio prazer. Antes de eu partir para as perguntas, tem só uma questão que eu queria levantar, que é muito importante essa composição da mesa, especialmente quando eu pude indicar vocês aqui, porque o mercado do sexo ele é muito dominado por homem, né? Pelo menos assim, 10 anos atrás, quando eu comecei a me interessar por pornografia, era completamente diferente do que eu vejo hoje. Eu acho que a gente tem um leque que está abrindo muito também pelo avanço da liberdade sexual, também por isso que você estuda sexo, você é diretora de comunicação do Sexlog, que é a maior rede de sexo, e você que é difícil ver uma mulher num cargo de diretora, produtora, enfim. Eu acho que quanto mais a gente abre esse leque de vir mulheres, público LGBT na pornografia, também para estudar sexualidade, mais isso vai se modificar, porque eu ainda vejo que a pornografia ela é muito centrada na visão do homem, né? Acho que por isso até que assim, até o próprio movimento feminista critica que seja uma coisa ruim para a imagem da mulher, para a objetificação. Eu acredito que não. Eu acredito que só centrada na visão masculina, sim, ela seja prejudicial. Mas quanto mais tiver mulher no meio, ela vai mudar, vai ser uma coisa diferente. Tanto que eu separei uma citação, desculpa, eu queria ler muito essa citação, que é da Anne Sprinkle. E ela fala exatamente dessa questão de proibir a pornografia. Eu sei que tem muitas frentes querendo, mais moralistas, querendo proibir dessa forma. Que seria a pornografia como um espelho em que podemos nos observar. Às vezes o que descobrimos não é muito bonito de se ver e pode nos deixar bastante desconfortáveis. Mas que oportunidade maravilhosa de se conhecer e de se aproximar da verdade e de aprender. A resposta ao pornô mal feito não é proibir o pornô, mas fazer filmes pornôs melhores. É da Anne Sprinkle. Depois, se vocês quiserem pegar, eu passo o nome. Bom, para começar as perguntas, queria mais focar na Mayara agora. Como é que é trabalhar com pornografia em 2017? A gente sabe que Valeu. A gente sabe que passou por várias crises, né? Se quiser até explicar isso, mas como é que é hoje em dia ganhar grana com pornografia? Eu acho que para responder isso, assim, eu vou fazer um panorama bem rapidinho aqui, para também ninguém cansar, mas de como é o percurso da pornografia aqui no Brasil, né? A pornografia aqui no Brasil, ela chega primeiro lá para 1800 com os livros, então são livros traduzidos da França, a maioria deles, e que são conhecidos como romances para homens. Então, esses livros, eles chegam principalmente no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tinha cerca de 500 mil pessoas letradas nessa época, e isso vira uma grande febre, assim.
E a partir disso, que até então era só uma tradução de livros do exterior, né, de livros importados, passa a gerar o interesse da imprensa, que também era recém-surgida, né? E a gente vai entendendo que também a pornografia, e também faz todo sentido da gente estar aqui, a pornografia ela sempre está lado a lado, ou até então à frente das revoluções tecnológicas e das grandes descobertas. E ali foi exatamente isso que aconteceu, assim. E aí começa a despertar um interesse maior para autores brasileiros escreverem também esses romances para homens. E aí tem um caso muito interessante da Cassandra Rios, que ela começa a escrever com um pseudônimo masculino, porque se ela escrevesse como mulher, os livros não seriam aceitos. Então tem toda essa questão, ela não é de 1800, ela já é de 1900, mas assim, tem toda essa questão que vai perdurando por muito tempo. E depois disso começa a aparecer também o pornô feito pelas indústrias, né? E aí, primeiro, acho que a gente tem a grande revolução fora, que é a Garganta Profunda, né? Que não é aqui do Brasil, mas que é o grande boom, e que daí vira um grande boom comercial, porque ela gira, eu não lembro o número exatamente, vocês me perdoem, eu tenho anotado aqui, mas eu não vou ficar voltando, mas assim, é uma grana absurda, é cerca de milhões que eles conseguem com Garganta Profunda. E pensa isso numa época, foi anos 70 o Garganta Profunda, então por mais que foi pós-revolução, não sei o quê, e tudo isso, eu acho que tem a coisa também ainda era um momento de muito preconceito, né? E você conseguir com uma produção cinematográfica gerar tanto dinheiro, lógico que todo mundo que tinha à disposição uma câmera e condições de fazer, iria ir atrás desse um pedaço aí da pizza, porque quer morder alguma coisa. E aí vem o John Stagliano, que aparece com o pornô, não sei para quem não conhece o John Stagliano, ele é o senhor Butchman, da produtora Butchman, e ele cria o pornô que a gente entende como o pornô caseiro, né? Aquele pornô mais amador, aquele pornô quase faça você mesmo, né? E isso deixa muito fácil a produção pornográfica. E o Brasil, que sempre foi muito carente de equipamentos tecnológicos mesmo, isso facilita muito as produções aqui do Brasil. Então, as produções aqui no Brasil, elas já começam muito diferente do que começa nos Estados Unidos, assim. E a gente está num evento de tecnologia, acho que todo mundo aqui sabe que comprar qualquer equipamento tecnológico fora é ridiculamente mais fácil, mais acessível do que aqui. E sempre foi assim, né? As coisas, nesse sentido, as coisas aqui demoram muito tempo para chegar. Então, essa facilidade de produzir com câmeras caseiras, a invenção do VHS, faz com que as pessoas façam muito pornô, e isso lota as locadoras. Então, a gente estava não sei, eu vejo umas carinhas novas aqui, daí eu fico meio querendo contextualizar a coisa da locadora, mas eu acho que todo mundo entende isso bem. Alguém lembra da Blockbuster? Blockbuster. Sei, né? E a parte de pornografia das locadoras, que tinha geralmente, era tão assim, o boom de venda de filmes pornôs nas locadoras era tão absurdo, tão gigantesco, que muito diferente de hoje, você entrar, por exemplo, imagina entrando, num cinema e ver um cartaz gigante, tamanho real, de uma atriz pornô com o peito de fora e provocando. Isso jamais vai acontecer hoje. E nas locadoras isso acontecia. Por quê? Porque gerava muito dinheiro, movimentava muito dinheiro. Então colocava lá um totem tamanho real da Mônica Matos, não sei, né, das atrizes, porque isso circulava. Mas aí a gente chega com streaming, a gente chega com internet, a gente chega com tudo isso, e as locadoras e um VHS não faz mais tanto sentido. Então, aí começa o que
todo mundo fala a grande crise da pornografia, que é, na verdade, a grande crise de toda a indústria do entretenimento, né? Da música aconteceu a mesma coisa, com a música aconteceu a mesma coisa, com o cinema aconteceu a mesma coisa, que daí você começa a ter o seu conteúdo pirateado. Então, você começa a ter mais sites, aí aparecem os fotologs, aí aparece uma série de coisas que as pessoas começam a produzir o conteúdo próprio delas. Então, por mais que as câmeras fossem mais acessíveis, elas não eram tão acessíveis. E aí, de repente, elas, com a evolução tecnológica, elas começam a ficar cada vez mais acessíveis. Então, aí a gente começa a ver as pessoas produzindo coisas de dentro de casa. Não só pirateando, elas aprendem a piratear, elas têm lugar para disponibilizar isso para um número incontável de pessoas e elas também conseguem produzir isso dentro de casa. Então, acho que você começa a ter uma grande crise comercial da indústria pornô. E aí não tem dinheiro na pornografia, é muito claro que vai ter produções cada vez piores, né? Que é isso que ela também fala aí, das produções pornográficas feias que a gente nunca entende por que o Brasil faz filmes pornôs tão feios, tão ruins. E esse é o motivo, dinheiro, assim. Não circula mais tanto dinheiro na indústria como circulou. Mas quando circulou também não eram filmes, né, maravilhosos. Ninguém fez um Star Wars tipo fodão, pornográfico. Desculpa te cortar, mas me parece que mesmo quando circulava dinheiro na pornografia brasileira, ainda tinha Exato. Formalidade, ninguém queria muito além disso. Não sei se você sentiu isso. Exato. Que é esse momento que mesmo que existia dinheiro, as pessoas que estavam ali, elas não estavam ali porque elas estavam realmente interessadas em construir um mercado. Acho que quando você entra para um mercado novo, vamos pensar, qualquer que seja, que nem envolva sexo, mas você vai pensar em construir um mercado, você vai pensar naquilo de uma forma mais macro, né? E quando você chega na pornografia, as pessoas elas foram atraídas para aquilo por causa do dinheiro. Então não existia muito essa coisa de, vou investir nisso, vou, pensar em cursos para minha equipe, vou pensar em comprar mais equipamentos, vou pensar em construir realmente, fomentar realmente uma comunidade em torno desse mercado. Isso não acontece, né? Mas a Xsplash, que ela tem esse pensamento de investir, mais um investimento do que seria a produtora, assim, vocês têm essa noção mercadológica, não sei. A Xsplash, que a grande vantagem, eu acho, é que a gente nasceu com a internet no Brasil, né? A internet chegou mais ou menos aí em 95 aqui para o Brasil, né? Que foi o grande boom da internet. E foi quando a Xsplash, que é de 98. Então, quando a gente chegou, o Fotolog já existia, a internet já existia, conteúdo pirateado já existia. Então, a gente se adaptar com a tecnologia, se adaptar com a internet, para a gente foi algo normal, assim, que a gente precisava fazer. Então, e a gente realmente entende, também tem a questão da Xsplash que vem de uma banda punk e que está repensando mesmo quais são os limites morais que a gente é cerceado, sabe? E a gente está refletindo muito sobre isso e como o nosso corpo, ele é campo de batalha o tempo todo. Então, acho que com isso a gente acaba questionando o que a gente está produzindo e a gente se questiona ali, acho que o tempo todo, assim. Acho que aí você acaba produzindo... E eu fico pensando que realmente não tem como você produzir coisas melhores se você não se questiona. E eu acho que o grande problema da pornografia, ou das pessoas que estavam nela no período que tinha muito dinheiro, é que elas estavam confortáveis ali e elas não questionavam o que elas faziam. Então é difícil você aumentar o padrão quando você não se questiona, né? Mas antes de eu partir para a pergunta para a Mayumi, dá dinheiro hoje em dia, do jeito que dava antes? Não, assim, não dá dinheiro como dava antes.
também, rapidamente, um panorama comercial, assim. Hoje, no Brasil, a gente tem uma distribuidora de conteúdo de filmes adultos. É lógico que a produtora Luz Vermelha TV, que tem a Xplash, que o Safada TV, a gente tem os sites próprios, que também vivem de assinatura. Mas a gente produz conteúdo para o Canal Brasil, que é um programa de entrevista que não tem sexo explícito, não tem nada disso. A gente se entende como uma produtora de conteúdo adulto e irreverente. E eu entendo como conteúdo adulto qualquer coisa que é produzida para maior de 18 anos, né? Então, a gente produz outras coisas. E aqui no Brasil eu tenho uma distribuidora só, que é o Sexy Hot. É o canal Sexy Hot, que o canal Sexy Hot é do grupo Playboy do Brasil, que é dona de Formen, é dona da Brazzers aqui no Brasil também, para quem conhece a Brazzers. Então, a gente não tem nem concorrência para discutir valor de mercado. Então, isso acaba influenciando bastante assim, nessa baixa de dinheiro circulando no mercado. Pegando essa coisa que você falou da crise da pornografia, eu acho que é legal dar uma contextualizada que, corrija se estiver errado, tá? Vocês também. O pornô brasileiro passou por 3, acredito, grandes crises, né? E no começo dos anos 2000, acredito que seja pela chegada da Blockbuster, né? Matou todas as locadoras de bairro, e aí eles não podiam mais distribuir porque a Blockbuster não aceitava pornografia. Aí passou pro DVD, né? E aí teve o problema da pirataria. Acredito que foi mais para quase dos anos 2010, acredito. E aí foi para a internet. Agora eu sei que a Brasileirinhas faz streaming, né, de conteúdo, vocês fazem vídeo on demand, enfim. Nessa questão da pornografia, as pessoas acham que a pornografia levanta tanto dinheiro, aí queria até jogar a palavra para a Mayumi, porque ela fez um levantamento de dados que desmistifica um pouco essa lenda. Pornografia é um lugar onde tem rios de dinheiro. Assim, se você quiser falar um pouco, Mayumi. Com relação a esse panorama todo da pornografia, como que ela surge, quais são as grandes evoluções dela, acho que a pornografia, o mercado adulto hoje tem, infelizmente, 2 grandes heranças, né? Uma é esse pensamento de que é um dinheiro sujo. Então, já parte da premissa de se você trabalha com o mercado adulto, conteúdo mais explícito, tem alguém sendo explorado e tem alguém ganhando de uma forma muito terrível em cima dessa exploração. Né? Isso, existe essa questão, e que eu acho que também cabe uma discussão em paralelo, e o dinheiro fácil. Porque, por questões morais, é muito difícil você adquirir uma aceitação, por exemplo, no seu círculo familiar ou com as pessoas com quem você convive quando você trabalha com o mercado adulto. E o jeito que você tem para comprar a sua moral dentro socialmente é o dinheiro, né? Hoje o dinheiro compra. As pessoas aceitam muitas coisas se você tiver dinheiro. E assim que as meninas também, elas trabalham, quando eu digo as meninas, estou falando até das meninas lá fora, com quem que são assuntos de documentários e coisas assim. Elas vendem uma imagem de glamour porque esse é o jeito delas comprarem a aceitação da família delas. Isso é muito simples, né? Muito óbvio e muito claro e cristalino. E a gente tem um grande problema, é de que a indústria pornô, mesmo lá fora, mais desenvolvida do que a gente tem aqui, ela não é bem auditada. Não tem grandes pessoas ou grandes empresas auditando os números que a própria indústria pornô cria a respeito dela. Então, eu penso que, assim, eu não sei qual é a motivação de vocês que estão assistindo esse debate, e aí fica um pouco difícil saber para que lado levar essas considerações. Mas se alguém aqui pensa em algum dia trabalhar com a indústria pornô ou com o mercado adulto, a minha grande dica é questione os números que estão disponíveis na internet. Porque é muito fácil uma indústria se autodeclarar milionária ou possuidora de até PIBs de países, né, em faturamento, quando não tem ninguém perguntando onde está esse dinheiro, para quem está indo esse dinheiro e de que forma ele está sendo captado. Hoje é muito... Quando você faz uma pesquisa bem básica assim, na internet, você tem muitos sites que nos falam que a pornografia é responsável por 30%
do tráfego de internet. Acho que esse é um número básico e toda e qualquer discussão começa com ele. Só que, assim, logicamente eu não fiz um estudo e não estou aqui também para afirmar que o meu levantamento pessoa física é mais acurado do que outras fontes. Mas eu realmente, como trabalho com isso, fui atrás de fontes para entender de onde esses números vinham. E se a gente hoje fizer uma pesquisa, por exemplo, no Alexa, que é um site indexador internacional, que tem o ranqueamento dos sites mais acessados no mundo, no Alexa você vai ver que nos 100 primeiros resultados de sites mais acessados no mundo, eu tenho no máximo uns 12 que são de pornografia. E a maior parte deles hoje, eles estão relacionados ou sites de tube, que são de graça, ou são sites de streaming de live cam. E que eles não monetizam e não faturam como a pornografia antigamente monetizava e faturava. Não dá para você comparar sites de YouTube pequenos, e aí não estou falando, obviamente, do Xvideos, estou falando do que vem, né, embaixo disso. Não dá para comparar um faturamento de algo assim com o que a pornografia já faturou. Então é importante, esse mercado recebe essa herança de que é uma indústria onde o dinheiro flui fácil, porque é fácil falar, todo mundo gosta de sexo, então como é que eu não vou ganhar dinheiro com isso? Mas se você se acomoda nesse tipo de afirmação, você se acomoda em dados também que não foram auditados e que estão sendo vendidos para vocês ou para a gente porque é conveniente. E é isso, assim, com relação a dados, eu acho que é importante começar nisso. Se qualquer um de vocês tem interesse, vá mais a fundo, se aprofunde, converse com pessoas que estão de fato trabalhando hoje nessa indústria, porque os números podem ser bastante diferentes do que o comercial diz por aí, né? E também a fonte de quem dá esses dados, né? Porque às vezes a gente encontra algumas pesquisas prontas na internet. A pornografia pega 30% do tráfego, a pornografia te entrega não sei o quê, a pornografia é o mercado que mais pessoas morrem com overdose. Exato. Sei lá, todas essas coisas, e aí você vai ver de quem comprou essa pesquisa, que tem muito também dos questionários, né? Esses questionários, eles podem ser questionados, né? Muito. A forma como, assim, em geral, as pessoas lidam com dados na internet é muito perigoso também. Isso eu sei porque, assim, a gente é fonte de pesquisa, o Sexlog em si é fonte de pesquisa de jornalistas, revistas e publicações muito relevantes que, antes de nos conhecerem, publicavam declarações baseadas em 150 pessoas. Ia para a rua, falava com 300 pessoas. Isso não é o suficiente para você estabelecer um comportamento, ou gosto, ou interesses. E é isso, as pessoas elas publicam o que é conveniente, da forma como é conveniente. Esses números relacionados a como as meninas elas são exploradas, que eu não questiono eles completamente, eu acho que há exploração na pornografia, há exploração em diversos mercados, né? Me digam um que não há, mas eles são manipulados também para que eles sejam muito piores ou sejam expostos de uma maneira que, enfim, justifique o discurso que há por trás disso. Então é preciso ter calma na análise de um mercado como qualquer outro, e no mercado adulto não é diferente. Me parece que muitas vezes se referem à indústria pornográfica como se fosse uma máfia, né? Não sei. E é isso, né? Ou é muito amor, ou é alguém que está defendendo o mercado assim, com unhas e dentes, se esquecendo também do quanto ele precisa evoluir para ser um mercado decente e um mercado justo para todo mundo, ou é ódio total, vamos acabar com isso, vamos fechar, vamos impedir que as pessoas vejam ou escolham o que elas querem ver. E eu acho que a gente precisa chegar num meio termo para justamente atender as demandas da população, né? Atender as demandas do que as pessoas querem consumir. Acho que isso é uma relação muito forte com o dinheiro, né? Você entende aquela pessoa que é muito rica, aquela pessoa milionária, bilionária, com certeza ela cometeu um crime. Sim. Sabe? E como a gente sempre joga essa história, a pornografia tem muito dinheiro, aí junta tudo, porque também tem a questão moral aí no meio, então vira uma coisa de se tem dinheiro e é moral questionável,
é um monte de mafioso, sem dúvida. E né? recai nas próprias performers, que elas estão arrecadando um dinheiro fácil, né? As pessoas acham que é um dinheiro fácil que vem da pornografia, né? Também. Então, aí, a grande conclusão é que ou elas estão sendo exploradas ou elas são parte desse esquema ilegal, né? Isso Essa questão. Eu entendo quando uma performer ela faz questão de dizer que está ganhando muito dinheiro, que está muito feliz, que Faz tá parte muito... da mística, né? Talvez. Faz parte, e ela precisa disso para assegurar um lugar socialmente aceito, né? O que eu acho mais perigoso é gente que quer trabalhar com pornografia e está se baseando nesse tipo de informação e está reproduzindo. E está na hora de vender o seu pitch, chega lá e fala, você sabia que a pornografia no mundo movimenta tantos PIBs de tantos países? E, cara, você não questionou esses dados. E é muito bonito, mas na prática, sabe? Onde está isso tudo? Eu vou voltar depois para falar do sexlog, que eu acho interessante, mas ultimamente eu tenho visto que a pornografia está voltando muito na pauta da imprensa, especialmente pelos avanços tecnológicos que normalmente ela abraça, né? E essa pergunta que eu queria fazer para a Rita, você acredita que... Desculpa, nem acredita. Por que a pornografia ela sempre acompanhou, antes de todo mundo, os avanços tecnológicos? Assim? Qual que é a necessidade do mercado de fazer isso? Posso só voltar um pouquinho Claro, na questão claro. dos dados? Assim, acho que o que a Mayumi colocou também é bem interessante, porque não é só a indústria da pornografia, mas também as pessoas que se fazem visualizar. A gente sabe que hoje visualização ela é monetizada e é isso que vale, né? Quantas vezes isso foi visto, porque se a gente pensar que a gente vive numa sociedade neoliberal, a gente tem que ser meio que gestor de si, né? Então isso vale tanto para a própria indústria em relação ao seu próprio mercado, ao seu próprio produto, quanto a gente em relação a gente mesmo, a nossa própria visualização. Então, no fim, a gente acaba vendo o que a gente quer. Então, esses dados, eles acabam sendo muito... Enfim, eles partem também das pessoas que querem como esses dados sejam vistos, né? Eles podem ser manipulados de várias formas. Mas, em relação à tecnologia, de fato, a pornografia, se a gente for pensar tecnologia, sexualidade, o Pornhub é um dos sites que mais desenvolveram coisas relacionadas a isso, mesmo porque a sexualidade está relacionada, obviamente, ao desejo e ao desejo das pessoas irem atrás e desenvolverem coisas, né? Então, acredito que a pornografia foi muito importante para que a gente pudesse desenvolver, principalmente tecnologias sexuais para o próprio corpo e para o corpo dos outros. Então, enfim, acho que se a gente for pensar, esse mercado ele ajuda bastante no desenvolvimento das tecnologias de si, né, para o próprio corpo, as tecnologias corporais. Você fala bastante, quando eu acompanhei o seu workshop do vibrador, do It Yourself, você fala do sex hacking, né? Esse conceito do sex hacking eu acho muito interessante, até queria que você explicasse, que aonde que ele entra na pornografia, nessa questão. Acho que nesse caso da pornografia seria como que as pessoas elas podem usar do próprio corpo para serem visualizadas, né? Como que elas entendem o próprio corpo, que seja a forma como eu melhor sou vista. Mas, enfim, acho que é o entendimento do próprio corpo, não só do funcionamento, mas como ele também pode... Enfim, acho que quando a gente pensa na ideia de hackeamento, né? Da gente desfuncionalizar ou dar alguma outra função, que seja para um ser vivo, ou que seja para um corpo, que seja para a forma como esse corpo e as coisas são visualizadas no mundo, a gente precisa de um entendimento mais profundo de como essas coisas e os sistemas funcionam. Então, da mesma forma, eu entendendo como eu posso performar e como eu posso ser visualizada, isso ajuda também na pornografia, principalmente se a gente for pensar em outporn e coisas produzidas pelas próprias pessoas para essa própria visualização, né? Eu acho que é uma via de mão dupla. Então. Me parece que tem um resgate da cultura do it yourself, né? Não sei se faz sentido. Parece que uma volta às origens, talvez, das pessoas elas fazerem as coisas por conta própria, que envolve até o pornô amador, não sei. Acho que por aí é entender dos próprios desejos, né, do próprio corpo e saber o que elas querem produzir para si e para os outros e para serem visualizadas pelas outras pessoas. Então, com certeza, né, vem muito dessa cultura do it yourself. As pessoas também fazerem junto com as outras pessoas, né? Então, do it together e, de fato,
enfim, as pessoas estão fazendo isso para elas e também para os outros, porque também, a partir do conhecimento de si, você ajuda as outras pessoas a se conhecerem e vice-versa. O conhecimento do outro também te ajuda. Então, dessa questão até do do it yourself, dessa questão das pessoas se apropriando do próprio corpo, tem essa reapropriação, me lembrou até o Sexlog, né? Porque o Sexlog é um lugar muito frutífero de você encontrar as pessoas fazendo o seu próprio conteúdo, né? Você vai ver as pessoas fazendo foto, vídeo, live cam, eu acho muito maravilhoso isso, assim. Eu tava até, assim, eu não lembro quem que falou isso, mas eu li essa frase esses dias e falei, caraca, é isso mesmo. A gente passa a vida inteira só vendo gente mais bonita que a gente transando. Sabe, a gente vê a atriz ali no filme, geralmente ela é mais bonita que a gente, tá com o corpo ali em cima e tá, enfim, atendendo todos os padrões necessários. Todas as edições do mundo, né? Ela atende todos os padrões e isso permite que ela transe, né? Permite que ela tenha relações sexuais e viva isso. A gente tem acesso a isso no filme pornô e geralmente o mainstream, né, reproduz essa... E quando é que a gente consegue ver gente como a gente transando? É numa suruba, né? É numa casa de swing, é quando você consegue entrar em lugares desse jeito que não são tão fáceis, assim, de você se iniciar num processo desse e se descobrir, assim, ao vivo. Então, o Sexlog tem isso também, de permitir que você veja gente como a gente transando, sabe? Gente como você tendo prazer e aquilo te abre portas e te dá essa permissão que você conheça de fato a sua sexualidade, assim. Esse é um dos pontos que eu mais gosto com relação ao nosso trabalho. Quantos milhões de usuários? Então, agora a gente está com um pouquinho mais que 6 milhões. Mas é importante lembrar que a gente trabalha com recorte, né? A gente fala com pessoas um pouco mais velhas, geralmente são pessoas que já estão lá no segundo casamento, 30 anos e tal. E porque é um público mais relacionado ao universo do swing. Mas a gente começou, a origem é no universo do swing, que foram swingueiros que foram divulgando isso no boca a boca. Mas hoje em dia, eu posso dizer que a maior parte das pessoas ali não está procurando swing do jeito que o swing que é a troca de casais. As pessoas ali estão procurando mais coisas relacionadas, por exemplo, a homenagem, a sexo grupal, gangbang, esses tipos de coisa que não é tão aceito você falar, por exemplo, numa roda de conversa com seus colegas de trabalho. Então as pessoas estão explorando a sexualidade ali e compreendendo assim, que há variações e que essas variações sempre vai ter gente que também gosta, né? Você entra lá com 6 milhões de pessoas, é difícil você dizer, eu tenho um fetiche que só eu tenho. Cara, tem muita gente que tem o mesmo fetiche que você, é gente tão legal quanto você, tão chata quanto você, que faz as mesmas coisas, que trabalha, que tem família, tem filhos, mas que gosta de explorar coisas que fogem do papai e mamãe, que é basicamente isso. Uma coisa que eu fiquei pensando, a crise econômica, ela ajudou no sucesso do Sexlog, assim, do fato que se a pessoa quiser comprar pornografia não é tão barato assim. O Sexlog é um lugar que tem em abundância e o preço da assinatura é muito acessível, né? Sim, a gente pode dizer assim, que a gente não foi atingido por crise, a gente conseguiu passar bem tranquilamente por esse período, tranquilamente, né, dentro dos limites. Mas a crise, assim, há um benefício de oferecer um serviço como o Sexlog, porque você, na verdade, as pessoas poupam, né? Ela deixa de sair e é uma saída que você vai procurar alguém para transar, por exemplo. Você vai, bebe, você gasta com a bebida, você gasta com a entrada do lugar, você gasta com uma série de coisas. Lá no Sexlog você faz esse primeiro approach já online, você já faz um filtro, já sabe quem são essas pessoas, quais são as referências delas, se tem gente ali que diz que elas são legais ou não são, então você já tem algum tipo de referência, já sabe o que elas estão dispostas a fazer e marcar um encontro ali te poupa muito trabalho e muitas horas de vida e muitos dinheiros também. Então, nesse sentido, assim, oferecer um serviço como esse que está relacionado a encontro e um encontro que é difícil de acontecer na vida real porque as pessoas não falam sobre isso, ali é o lugar certo para, enfim, para ser mais fácil, né? Facilita.
Eu vou fazer uma pergunta e aí eu vou passar também para ver se a galera quer fazer pergunta também. Eu vi que ele levantou a mão. Não sei, você queria fazer uma pergunta, não? Ah, perdão. Bom, eu vou fazer uma pergunta. Se alguém quiser perguntar alguma coisa também, levantem a mão que a gente passa a palavra também. Não tem problema. Uma coisa que se discute bastante, e aí é uma pergunta para as três, o futuro da pornografia, do mercado do sexo, que é gigantesco, vocês acham que vai ser voltado para a educação sexual? Porque a gente sabe que a pornografia é muito acusada de influenciar como a gente transa, né? Já vi muita gente falando, os homens eles transam dessa forma porque eles veem pornografia. Acho que é um buraco um pouco mais embaixo. Assim, tem muito mais a ver com como a gente não discute sexo em casa, na escola. E eu acho que tem até uma preocupação de quem está mais esperto na indústria do sexo, de, tá bom, vocês estão acusando a gente de moldar esse comportamento, então a gente vai ensinar, assim, o que vocês não querem ensinar sobre sexo. Né? Não sei, o que vocês acham que talvez seja esse futuro? Não sei. É que, assim, eu não acho que a gente tem que... O termo educação sexual é um pouco pesado. É muita responsabilidade para uma indústria que, como qualquer outra, tem os seus fins lucrativos e tem seus interesses comerciais. Mas eu enxergo que há uma necessidade da pornografia se renovar. E se renovar também é produzir um conteúdo que hoje ele pode causar um pouco mais de estranheza. Hoje ele pode ser um pouco, nossa, mas por que estão me mostrando isso, sabe? Pode causar essa estranheza como forma de normalizar alguns comportamentos e tirarem alguns gostos e fetiches, por exemplo, da marginalidade. Isso faz parte de uma certa corrente de educação, mas você não precisa gravar lá sabe, marcar num caderninho, pornografia e educação sexual andam com as mãos juntas. Eu só acho que há uma certa responsabilidade da indústria, sim, com relação ao que ela produz. Acho que a gente não pode fugir disso. Não acho que a gente deva seguir fazendo o que todo mundo já faz. Eu acho que essa necessidade de se renovar, ela está realmente relacionada a novas formas de explorar a sexualidade, de reconhecer gêneros e reconhecer, enfim, diversas formas diferentes e tal. Mas o label, assim, educação sexual, acho pesado. Não sei, também acho que no caso a pornografia ela tomou esse lugar porque a gente não tem educação sexual nas escolas e, enfim, a gente não conversa disso, sei lá, com a família, com os pais, até mesmo com os amigos, muitas vezes não é um papo e geralmente vai para uma coisa mais pautada na relação entre você e outra pessoa, não exatamente o como que aquilo acontece ou detalhes, enfim, muito porque também a gente desconhece isso e aprende com o que a gente vê. E tem todo esse desconhecimento do corpo. Então, acho que a pornografia ela não vai tomar o lugar. Alguma outra coisa precisa surgir. E a educação sexual não só pautada na sexualidade, mas também na própria saúde, né? De tentar entender o corpo viés mais estrutural e funcionalista, até para a gente conseguir ter domínio disso, né? Do próprio corpo, para conseguir, inclusive, experimentar outras formas de sexualidade, de prazer, de desejo. Então, acho que uma coisa depende da outra. Bom, acho que eu fui mudando o que eu penso sobre isso assim, ao longo dos anos. Esse ano, 2017, eu comemoro 10 anos trabalhando com o mercado adulto. E eu acho que com isso eu acabei passando por várias coisas, pensando e refletindo esse ponto, né? Até onde o que eu contribuo para que chegue na casa das pessoas passa uma imagem errada de como deveria ser o sexo. Mas aí, acho que quando eu comecei a participar mais de movimentos mais feministas e você começa a conhecer mulheres tão maravilhosas como essas que estão aqui e começa a discutir e conversar sobre sexo, você começa a perceber um grande fator determinante nisso, que realmente é uma ferramenta do machismo
eu achar que as pessoas não podem gostar de sexo e, inclusive, elas não podem gostar de pornografia, né? Porque se eu coloco a pornografia, se eu coloco o sexo num campo sempre escondido, misterioso, um campo que é melhor você se afastar, porque ali estão as garotas más, né? As garotas, estão as putas, estão as mulheres totalmente sem controle. Então, eu acho que quando... As que fazem sexo sem amor. As que fazem sexo sem amor, que bom. Eu acho por prazer, né? Seja ele qual for. Eu acho que quando a gente começa a questionar por que essas mulheres estão ali e questionar que não, é melhor você não falar de sexo, e a gente aprende a ter medo de sexo desde muito criança, desde a menina que tira a mão daí, que é feio, é sujo, é fedido, sabe? É cada coisa absurda, até o cara assim, que educa o filho pensando, o homem, pensando na coisa de você não pode falar com uma garota sobre sexo, porque garotas que falam sobre sexo não são para você, né? Então eu acho que quando isso acontece, tem essa deficiência tão grande, tão imensa sobre o que é a nossa sexualidade, sobre o que é o nosso corpo, porque se você não se toca, se você não se olha, você nem sabe que corpo é esse que você carrega, sabe? Eu acho que é um drama tão grande que eu comecei realmente a olhar para a pornografia e falar, eu não sei se essa pornografia realmente não tem o peso assim, porque existe um discurso da defensiva da pornografia, que são os produtores que falam, mas o que eu faço é entretenimento, eu não tenho que educar ninguém, né? Porque se fosse assim, imagina Tarantino, não ia existir, videogame não ia existir, eu não tá ali para educar, tá para entreter. Eu acho que tem isso sim, eu acho que é uma questão a ser discutida, mas ela é complexa, né? A gente não pode se abster da responsabilidade, porque eu sou uma pessoa jurídica, e eu acho que como qualquer empresa, né, como qualquer empresa, pessoa jurídica que está lá produzindo conteúdo para um sem número de pessoas, ela precisa sim ter responsabilidade social. Então, eu acho que essa questão. Se vai para a educação sexual, eu não sei se vai para a educação sexual, né? Eu também acho a lei um pouco pesado. Mas eu acho que é importante, sim. Eu não preciso educar ninguém, sabe? Porque eu acho que também a gente não pode esquecer, e a gente, quando quer fazer... Às vezes a gente quer fazer um negócio tão politicamente correto que a gente começa a ser moralista. E eu acho que você ser moralista e você ser politicamente correto são duas coisas completamente diferentes, né? E a pornografia, ela tá ali para questionar a moral. Ela foi inventada por isso. E questionar a moral é justamente falar por que essa mulher tem que ter esse silicone tão grande, essa unha tão grande, esses cabelos tão compridos, sabe? E loiro, né? Essa mulher ariana. Então, porque questionar a moral é isso. Eu acho que a pornografia trouxe um mal-estar muito grande porque ela parou de questionar a moral, né? Então, esse foi o grande transtorno. Então, eu acho que a pornografia, ela tem que olhar para si mesma e realmente falar, cara, olha, eu tenho a minha responsabilidade social aqui, então eu tenho que fazer um conteúdo que questione que moral é essa, por que só existe sexo entre dois gêneros, ou, sabe, por que só existe dois gêneros? A pornografia está ali para tudo isso. E eu acho que quando a gente fica com esse pensamento aqui no fundo de eu não posso gostar de pornografia, eu não posso falar que eu gosto de pornografia, na verdade eu não posso falar que eu gosto de sexo, eu não posso falar que eu gosto de ver a representação de sexo, eu vou me assustar e rir o tempo todo disso, porque se ri é porque tem medo, aquela história toda batalha, assim. Mas eu acho que é isso, não tem que educar, não sei, acho que não tem que educar não, mas tem que saber o que está fazendo, tipo, porque você é uma empresa, né? Eu tenho só uma informação, assim, que quando a gente fala sobre como é importante a gente falar sobre sexo e a pornografia abre, assim, essa discussão e traz outros pontos de vista, eu gosto
Eu gosto muito de compartilhar uma informação que a gente tem no Sexlog, que é do fetiche mais comum, né? O fetiche que as pessoas mais procuram e mais curtem e mais vivem dentro dessa comunidade de 6 milhões de pessoas. Que, ao contrário do que a gente imagina, não é homenagem feminina, é homenagem masculino. Esse é o fetiche mais comum em todos os estados brasileiros. Eu não sei se eu estou me ouvindo, gente. Então, assim, não importa o estado, muitas coisas mudam de acordo com a região do Brasil, de acordo até com a época do ano. Mas se tem uma coisa que não muda é que o brasileiro gosta de homenagem masculino. São 2 homens e uma mulher. E no imaginário coletivo, o fetiche mais comum, principalmente em casais que se declaram heterossexuais, é a homenagem feminino. Mas por que é homenagem feminino? Porque só se fala disso. Porque só se reproduz isso. Porque isso é aceitável de você falar, por exemplo, com sua prima, seu primo, seu tio, e falar, você não sabe o que rolou ontem. Mas vai falar que você, homem hétero, sabe, tão tranquilão com a sua sexualidade, dividiu a sua cama com a sua namorada em outro cara. É muito difícil, né? Então, quando a gente tem acesso a esse tipo de informação e quando as pessoas começam a discutir esses interesses diferentes, começa-se a ter essa percepção de, cara, não estou tão errado assim, não estou tão sozinho no mundo, e isso abre portas para que as pessoas conversem mais, e conversar mais é fazer as pessoas também se questionarem, sabe? Será que eu gosto disso porque me mostraram só isso a vida inteira? Ou será que eu gosto disso porque realmente é um gosto meu e eu estou feliz com isso e eu posso viver com isso tranquilamente? Acho que tem uma coisa interessante que você colocou até lá fora quando a gente estava conversando. Acho que é a indústria pornográfica, até como outras indústrias que também se ressignificam com a tecnologia, vive um momento de contradição. Você falou até um pouco no sentido de naturalização da violência, né? Será que a cultura do estupro ela é influenciada pela pornografia? Ou a pornografia ela é assim porque, enfim, isso é o que está nas pessoas. Ou a pornografia é um reflexo é um ímpeto, E eu acho interessante pensar que, no fim, a gente vive essa contradição, e a pornografia como indústria também, e no fim são as duas coisas, né? A gente acaba se educando pelo que a gente vê, e isso nos muda, e ao mesmo tempo uma coisa que é nossa também faz com que isso reflita em tudo que a gente faz, né? Então, é até interessante pensar na própria plasticidade do cérebro. Tem muitos estudos científicos que mostram o quanto que essas influências de fora também acabam mudando a nossa estrutura fisiológica. Que seja como o nosso cérebro funciona, ou que seja a própria estrutura do nosso DNA, a gente sabe que isso influencia. E isso, de certa forma, acaba sendo passado, né? Então, é bastante interessante pensar que isso é uma via de mão dupla, sempre, né? Uma coisa influencia a outra e vice-versa. Inclusive, você respondeu a pergunta que eu ia fazer na próxima, se a pornografia ela é realmente um ponto muito importante para definir nossa sexualidade, porque eu fui pela via meio errada. Eu acho que eu aprendi muita coisa com pornografia sobre mim mesma, sabe? Acho que conheço gente que também viu pornografia e descobriu uma coisa que sempre gostou e de repente estava lá, né? Então, para mim, talvez a pornografia, eu vejo não como 2 pessoas fazendo um sexo normal. Para mim é um teatro. Você tinha comentado antes. Que pornografia de tipos, né, e não de indivíduos, né. Eu também tive essa experiência, assim, acho que por isso que eu me mantive nesse mercado. Também porque eu entrei numa produtora, eu acho que se eu entrasse numa produtora mainstream, eu não teria sobrevivido. Mas numa produtora alternativa, como a X-Splash, que assim, o alternativo é aquele alternativa a quê, né? Alternativa ao mainstream. O mainstream é o padrão, é aquilo que a gente é esse consciente coletivo que coloca tudo numa caixa, né? Então, a alternativa ele abraça os diversos tipos, né? E ali na X-Splash que realmente eu vi que mulheres que não usam calça 38 são sexy, sabe? Elas estão ali para isso também. Que pessoas reais, diferentes, parecidas comigo, como tem ali no Sexlog, elas são atraentes. Inclusive, eu quero me relacionar com você agora, vamos ter claro, sabe? Tipo, então, acho que a X-Splash que me ensinou muito também sobre
quem eu sou e que não estou sozinha e que existem outras mulheres e que as meninas tatuadas com cabelo colorido e que não tem 1,80 de altura, não são magras, com um peito gigante, não é dado só para elas a vantagem de poder transar, sabe? Então, acho que a pornografia me ensinou, mas me ensinou coisas boas, assim. Mas eu sei que a pornografia pode ter esse papel, né, de moldar um comportamento ruim. Mas eu fico pensando, eu gosto um pouco de quadrinhos eróticos e tal, e uma vez eu vi um quadrinista falando, olha, e ele faz umas coisas mais hardcore, assim, mais de BDSM, de fetiche e tal, e ele falou, olha, se a pessoa tira só daqui a vida sexual dela, ela precisa dar mais rolê, sabe? Ela precisa conhecer mais gente, ela precisa assistir mais coisas, porque às vezes o problema está no que você assiste. E hoje você tem uma base muito grande, você tem, assim, incontáveis produtoras pequenas, alternativas, que fazem pornô queer completamente diferente e que abraça todos os fetiches. Então eu acredito muito que o consumo é um voto, sabe? Então, se você não concorda com a política daquela empresa, simplesmente não consuma mais, né? E consuma outra. Busque outra que você acredita e beleza. Porque quando você fizer isso, você vai estar dando um voto para isso crescer, para esse movimento crescer, né? Isso me leva até para a próxima pergunta. Não sei quanto tempo eu tenho. Marizinha. Acabou, né? Não, a gente tem 20 minutos. Então, se você quiser fazer... A gente precisa abrir para o público. Beleza. Se você quiser fazer a sua também, pode ser. Não, tranquilo. Eu acho que as pessoas têm perguntas. Estão doidos para fazer perguntas. Ela vai com o microfone. Então, você, depois quem? Aqui, depois aqui. E depois aqui. Boa tarde, meu nome é Felipe. E você falou muito de analytics, né? Dados analíticos da indústria pornô. Há um mês atrás eu descobri que o Pornhub ele tem um blog dedicado à análise de dados da indústria pornô, né? E é muito engraçado ver alguns dados não refletir com a realidade aparente, né? Como você falou do homenagem masculino. Porque hoje a sociedade ainda acha que aquilo é um homenagem do mal. Enquanto na verdade não. Enquanto na verdade é a melhor coisa do mundo poder dar um prazer ali para... Enfim. Outra coisa que eu gostaria de falar também na verdade é agradecer, na verdade não é nenhuma pergunta, é agradecer a X-Splash por mostrar um mundo novo, né? Todo mundo acostumado a... Eu acho que é legal até essas watch porn, principalmente aqui no Brasil, que tem muita coisa interessante. E uma coisa que eu acho legal e eu queria perguntar assim, você acha que ainda há espaço assim para coisas diferentes? Se é que tem ainda o que trazer de fetiche e como que a tecnologia pode ajudar aí a surgir novos fetiches? Acho que a tecnologia pode ajudar não só em fetiche, mas em toda a extrapolação da sexualidade para além do que a gente conhece hoje, né? Na verdade, a gente vai pensar na forma como a gente faz sexo, a gente faz praticamente da mesma forma desde, sei lá, Homo sapiens surgiu. Assim, talvez os neandertais tivessem alguma coisa diferente, só que não. Então, acho que as tecnologias, principalmente as digitais, mas também químicas, biológicas, tá, fazem com que isso possa aumentar certas sensações, prazeres e formas outras da gente sentir essas coisas, dando possibilidade de escolha, né? Então, na verdade, o que a tecnologia faz ao invés da gente ter só uma coisa, a gente vai ter um campo que a gente vai poder ter outras percepções, aumentar isso ou ficar no que a gente já tem, né? Então, acho que um pouco por aí. Boa tarde. Hoje eu estou começando a trabalhar nessa área de indústria pornográfica, com site, tudo. O que está me espantando muito é que na hora que você tem um site lá, você tem a área de contatos,
O que me espantou é que muitas vezes quem entra em contato com a gente é esposa, noiva, procurando, ou até namorada, procurando alguma forma, perguntando o que ela deve fazer, como ela deve agir com o namorado, porque o cara acessa o site, vê o conteúdo lá, tudo, e ela quer saber o que ela pode fazer para ter a mesma performance ou alguma coisa diferente que possa apimentar da forma que ele vê no próprio site. Então isso me espanta. Como que vocês têm esse relacionamento com as pessoas que acessam os seus sites para dar dica? O que vocês falam para elas para ajudar nesse sentido? Tá, eu tenho uma dica que acho que ela é importante não só para qualquer pessoa que está trabalhando na indústria, no mercado adulto, mas em qualquer indústria. A primeira coisa é que ter mulheres na sua equipe é essencial para você tomar boas decisões e para que elas se sintam abraçadas por essas decisões, tá? Eu tenho conversado com muita gente, assim, semanalmente converso com pessoas de startups e pessoas mais jovens que estão indo para esse mercado. Às vezes eu converso como uma forma de incentivo, às vezes eu dou um banho de água fria, mas eu percebo que mesmo entre os jovens sempre são rapazes que vêm conversar comigo, sempre são CEOs e encabeçando essas ideias, e faltam muita visão que para uma mulher trabalhando nisso fica muito mais claro como abraçar as demandas femininas também. No meu caso, a gente preza muito pelo contato bem pessoal com o usuário. Apesar de ser milhões de usuários, eu tenho uma equipe real, não é bot, sabe, que responde dúvida. São pessoas que entram em contato com a gente, às vezes acontece muito, na verdade, quase todo dia. Alguém entra em contato e fala, eu vou cancelar essa assinatura porque eu não consegui comer ninguém. Não funciona seu site, não consigo fazer a minha homenagem lá, não saiu. Aí o meu pessoal de suporte entra no perfil do cara e fala, cara, vamos conversar? Só tem selfie de pinto aqui, meu filho. Como que você quer comer alguém assim? Então, você precisa realmente, eu acho que faz parte de fornecer esse tipo de serviço, você também dar um feedback real e ajudar essas pessoas a compreenderem como explorar melhor a sua sexualidade. Eu não sei que serviço você tem ou que site você tem, então fica um pouco mais difícil assim, de te dar uma sugestão específica. Mas se as mulheres estão entrando em contato com você, seria bom que mulheres lessem isso e conseguissem raciocinar como essas moças estão raciocinando, entendeu? Olhar para as demandas, olhar para o seu negócio, entender como que ela pode atender esses problemas que estão surgindo. Atualmente eu trabalho apenas com vídeos, só com stream. Aí tem a área de contato, para a pessoa entrar em contato com a gente. Então a gente recebe bastante e-mail dessa forma. É isso que me espantou e deixa eu sem resposta para as pessoas. Cara, eu acho que assim, dar pitaco no negócio dos outros assim, sem conhecer é foda, mas veja, se uma mulher entra em contato e fala com você, nossa, meu marido está mais interessado no vídeo do que em mim, ou eu não consigo performar como essa atriz performa e eu acho que eu não agrado tanto ele, talvez você só tenha um tipo de conteúdo que realmente só agrade aos homens. Um conteúdo que ela não se sinta, não tenha nenhuma afinidade para assistir e curtir isso junto com ele. É um questionamento que você pode se fazer, assim, mas obviamente a gente tem que conversar mais para saber, mas cara, ter alguém, uma mulher, para entender as demandas femininas num caso como esse é realmente importante, sabe? Não assuma que você vai achar a resposta sozinho. Oi, boa tarde. Meu nome ninguém precisa saber. Eu vim aqui para dizer... Eu cancelei 2 reuniões para participar dessa roda sensacional de mulheres maravilhosas. Queria parabenizar Maiara, Mayomi, Marie, Rita. Parabenizar a TNT pela abertura, pela possibilidade, pela quebra de paradigmas. Aconselhar a todos a consumir Tecnoporn, Explicit, Sexlog e desejar sucesso a todos vocês. Com relação ao futuro sim depende de educação sexual. Eu acho importante, politicamente correto, campanha contra a pedofilia,
Prevenção, preocupação e cuidado com as DSTs, super importante. Contra assédio sexual. Não sou feminista, não sou machista. Empoderamento é importante, sim, porque a gente está buscando equidade entre gêneros. E acredito muito nos pênis eretos e vaginas molhadas, mesmo meu pinto sendo pequeno. Eu desejo sucesso a todos. Agora eu vou me apresentar, eu acho que elas me conhecem. Meu nome é Shiroma, eu sou dono da primeira feira erótica do Brasil. Fui presidente da Associação Brasileira das Empresas do Mercado Erótico e Sensual. Erótica Fair como feira não existe mais. Sinto muito para quem foi, quem não foi, acabou. Em junho estou lançando Erótica Experience, que é um laboratório do primeiro parque erótico do planeta. E se Deus quiser, acontece aqui no Brasil em breve. Obrigado a todos. E, menino, se masturbem porque é uma delícia. Obrigada por ter vindo, Shiroma. Dá tempo de mais uma pergunta? Eu quero lançar para vocês o desafio como mulher hétero, baunilha. Então, sou a maioria das mulheres, assim, valor, de que existe um medo muito grande em assumir de que se gosta de pornografia. As mulheres não falam sobre isso e por esse motivo não desenvolvem um repertório. Porque eu não quero parecer snob, mas para mim erótica e sexualidade é comparável a cinema e literatura. Então, a sexualidade não é uma manifestação puramente animal, é muito mais do que isso. Nós somos super condicionados por tudo aquilo que a gente recebe, desde publicidade até todo o pornô, tubo gratuito que chega até nós. E somos condicionados porque não temos essa capacidade de desenvolver um repertório cultural sobre erótica, sobre arte erótica. Se fala de sexo muito como um fator econômico do capitalismo. Então, se você falar com qualquer personalidade conservadora na Europa, se fala sobre reprodução como meio de combater a imigração, que é absurdo. Então, se fala a nível numérico como fator produtivo, só que não se fala de uma arte erótica. E as mulheres não conseguem realmente desenvolver esse tema. Existe uma barreira muito forte. E eu adoro pornografia, eu sou uma boa consumidora de pornografia, mas algo que fez com que isso se desenvolvesse foram 5 anos em Barcelona, onde existe uma personalidade como a Erika Lust, que, sendo uma pornografia mais ou menos chata ou politicamente correta, teve esse benefício de aproximar a pornografia do público feminino, hétero, baunilha, chato pra cacete, tá bom? Então, eu queria realmente desenvolver para vocês esse desafio. Como fazer com que as mulheres falem mais sobre pornografia e assumam que vem pornografia. Acabar com esse tema. Acho que a maioria Tem a ver acabou com de falar, né? Tem a ver com sexismo, né, também. Acho que precisa possibilitar também que as mulheres falem, né, sobre sexo, porque eu ainda vejo homens achando um problema, mulheres falando sobre sexo, achando ruim, estranho, que nem ela tinha comentado. Acho que o melhor jeito de possibilitar que a gente assuma que a gente assista pornografia é parar, as pessoas pararem de olhar feio quando uma mulher fala que gosta de sexo, sabe? Parar também de não deixar as mulheres se masturbarem, tratarem a masturbação feminina como algo errado. Assim, é isso que eu acho que eu vejo várias amigas minhas não querendo falar sobre isso por causa disso. Elas têm medo de homens acharem que elas são sujas, sabe? Não sei. As meninas podem responder melhor também. Eu não tenho uma resposta, né? Bom se eu tivesse como fazer isso, porque o que eu mais quero é encontrar mulheres que estejam dispostas a falar, consumir, produzir e tal. Mas, cara, assim, só trazendo um outro lado, também é um pouco difícil, assim, a gente ser tão incisivo e dizer o que as pessoas têm que fazer ou não, o que elas têm que se libertar ou não, porque é um aspecto muito isolado essa questão de gostar de pornografia, sabe? Uma coisa que eu estava comentando, acho que foi com a Mayara esses dias,
Cara, eu não me sinto confortável nem de contratar estagiário para trabalhar comigo. Mas por que eu, sabe, não é uma questão moral, mas é que eu fico pensando nessa decisão de ele trabalhar com o mercado adulto aos 18 anos, qual o impacto disso na vida dele aos 25, aos 30? Se ele quiser, sei lá, trabalhar no escritório de advocacia, será que ter o sexlog no currículo dele não vai manchar e não vai dificultar a vida dele? Então, assim, eu acho que eu não tenho resposta e a gente tenta fazer a nossa parte, sabe? A gente tenta produzir conteúdo feito por mulheres, chamar ou organizar grupos de mulheres falando sobre isso. A gente quer dar voz às mulheres, mas eu não sei também até que ponto dá para ser, sabe? Vamos lá, vamos... Porque há implicações maiores na vida das pessoas que a gente tem que ser responsável também por isso. Eu concordo, eu acho que eu acho que o jeito mais simplificado disso, mas não que vai dar resultado, porque é isso que a Mayumi está falando, não tem como pegar a mão, porque é muito complexo, né? E também, como a Rita falou, é o nosso corpo e tá lá, assim, esse comportamento sexual, ele se arrasta, e eu fico até um pouco preocupada quando a gente tem um raciocínio, que lógico que não foi o que você apresentou aqui, mas um raciocínio de que as coisas têm que mudar para ontem agora, sabe? Que os homens têm que revolucionar tudo ontem agora. Não vai ser assim, porque nada é assim, infelizmente, né? Então, acho que um jeito, talvez, de ajudar com que isso aconteça é realmente o que a Mayumi estava falando, de colocar mais mulheres nesse mercado, né? E aí, de realmente, na educação também, ali dentro de casa, com seu primo mais novo, com a sua prima mais nova, com a sua sobrinha, não problematizar quando eles falarem de sexo e quando eles falarem do próprio corpo ou das sensações novas que eles descobriram, né, que o corpo é capaz de produzir. Porque o nosso corpo está produzindo inúmeras sensações ali, e às vezes a gente tem medo dessas sensações e quer cercear dos outros, quer impedir a dos outros, né? Então, acho que isso é muito poderoso, né? Deixar quem é mais novo, quem tá vindo, sempre, não, beleza, vamos conversar, vamos bater um papo sobre isso, sabe? E ter mais mulheres no mercado mesmo, porque não tem como ser diferente, assim, não tem. Só gostaria de complementar uma questão. A gente vê, por exemplo, a produtora da Erika Lance contratando muita mulher. O set está cheio de mulher. Ela procura realmente balancear essa questão. Então, acho que não existe isso. Claro, no início teve que superar essa barreira do medo de contratar mulher, mas está acontecendo. Boa tarde. Da hora a mesa, sempre aprendo. E a minha questão vai específica para a Rita. Eu já conheço o seu trabalho, a gente se conheceu em Brasília. E, especificamente, eu queria que você, ou vocês meninas também falassem, não sei qual a profundidade, mas a importância, eu sei que você trata muito a informação com a pornografia e com a sexualidade. Eu sei que você lida muito bem com passar informação, quebra de paradigma, quebra de várias coisas com a sexualidade. E vocês aqui, particularmente, têm um poder muito grande na mão por tá trabalhando com o que há de mais sensível e de maior abertura do nosso corpo, dentro de nós, assim, que é a sexualidade. Então, se alguém se excita, fica muito fácil passar informação. Então, eu queria, tipo, eu só levantei a bola para você falar um pouquinho, que eu acho isso essencial, justamente pela responsabilidade das pessoas que estão aqui e tudo mais. Bom, na verdade, nossa, faz tempo isso. De fato, se a gente for pensar, as pessoas, elas geralmente se protegem bastante por N receios, e quando a gente está excitado, o nosso corpo, enfim, tudo se abre, né? E dessa forma fica muito mais fácil da gente ser cooptado e ser comandado, né, pelas outras pessoas. Então, de fato, todas as formas de resistências, elas acabam se configurando pela sexualidade, né? E isso é muito importante, né? Quando a gente prende, né, o corpo das pessoas, quando a gente não deixa que essas aberturas aconteçam, é muito mais fácil que a dominação, que seja de qualquer coisa, se configure, né? Então, acho que é um pouco por aí.
Bom, gente, vou ter que encerrar agora. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada, meninas, por terem vindo. Obrigada, TNT, pelo convite. Muito legal. Muito legal. Mais barulho aí, por favor, vai. Vocês estão aí, cara.